Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Este é o dia que o Senhor fez e nos alegramos nele. Eu sou a irmã Rebeca e neste dia, nesta manhã, vamos meditar na palavra, cujo tema é a nossa renovação espiritual. Oremos ao Senhor. Grandioso Tu és, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Abba Pai, louvado seja o Teu nome e bendito sejas Tu, Senhor. Te agradecemos por este dia que o Senhor fez. Te agradecemos neste dia, onde as Tuas misericórdias se renovam. Como a Tua palavra mesmo diz, elas se renovam a cada manhã. Louvado seja o Teu nome, bendito sejas Tu, ó Deus. Deus Santo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, Tu conheces-nos, Tu conheces todos aqui neste grupo, conheces as nossas vidas, os nossos afazeres e sabes como somos e de que matérias somos formados. Neste momento pedimos, Senhor, a Tua presença em todo lugar onde cada um de nós estiver, para que Teu Espírito possa nos transformar, sejamos melhorados, sejamos transformados, sejamos renovados para a Tua honra e glória. Senhor, que Teu Santo Espírito venha neste momento tomando controle e sentando com autoridade onde quer que estejamos, para que a Tua palavra nos transforme, para que a Tua palavra nos abra os olhos do nosso entendimento e sejamos abençoados por ela, Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça em mim, para a glória e honra do Teu nome. A Tua palavra seja lançada para Teu propósito, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, mais uma vez, bom dia na paz de Cristo. Nosso texto base para a meditação desta manhã encontramos no livro de Romanos 12, nos seus versículos 1 e 2. E diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Outras versões da Bíblia nos diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus ou pela misericórdia de Deus. Amém? Amados irmãos, nós passamos por um período de, podemos dizer, de renovação espiritual, onde pela fé mortificamos a carne, deixamos as obras da carne e pela graça de Deus fomos lavados pela palavra de Deus e fomos dados ou recebemos um novo teor de vida, onde nós todos esperamos produzir o fruto do Espírito daqui em diante. Após este período de ensinos, paramos por aqui, amados irmãos? Não, de maneira nenhuma. A renovação não terminou. Depois de conhecermos a fundo as obras da carne e o fruto do Espírito. A ação de renovação, amados irmãos, é um ato que deve ser diário. É um ato que requer compromisso, disciplina e dedicação da nossa parte. A cada dia, o inimigo se levanta contra nós. Ele se levanta para tentar contra nós. Com tudo o que acontece à nossa volta, ele usa tudo para nos atingir. Então, da mesma forma, a nossa renovação espiritual também deve ser diária. Amados irmãos, alguém me disse uma vez que todos os dias ao acordar faz a oração da salvação. Porque entende que por causa da nossa natureza adâmica,
Há luta entre a carne e o espírito. Amém, irmãos? Amados irmãos, a palavra diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amados irmãos, sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, os sistemas deste mundo nos pressionam, nos atraem e nos tentam encurralar para aceitar os padrões deste mundo. O mal entra na nossa mente, entra em nosso coração, através do que vemos e ouvimos. E essas coisas muitas vezes nos desgastam. Desgastam a nossa santidade, a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa esperança. Faz com que nos tornemos muitas vezes envelhecidos espiritualmente, se nós não nos cuidarmos. Por isso, é que precisamos de nos renovar. A vida do cristão, amados irmãos, nunca foi fácil. E se algum cristão vive sem essas provações, então o mesmo deve se questionar se está no lugar certo. Porque Jesus nos advertiu que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, amados irmãos, o cristão verdadeiro tem provações que o podem desgastar, e se não cuidar da sua vida espiritual, ele estagna. O cristão, amados irmãos, ele tem provações todos os dias que o podem desgastar. E se não se cuidar da sua vida espiritual e não estiver ligado à videira que é Cristo, ele estagna-se ou ele perde-se. Amém? Amados, a palavra de Deus em Paulo diz que rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Mas Paulo percebe que se cada um de nós não cuidar da sua renovação espiritual, em pouco tempo ficará sem nada. Jesus nos exorta a sermos o sal da terra, a luz do mundo. Mas sem o renovo do nosso espírito não poderemos ser. Amados, as novelas, a política, as distrações, o futebol, as drogas, o álcool, a vaidade, as horas intermináveis frente à televisão ou na internet a ver programas que só nos prejudicam e nos fazem questionar às vezes a nossa vida cristã e o padrão que Deus requer de nós. Tudo isso que não agrega valor à nossa vida como cidadãos do reino, só nos afastam mais de Deus, nos desgastam e, como disse acima, nos tornam velhos. Nos tornam velhos, sim, amados irmãos, porque o sal fica insípido e no final desaparece. E a luz fica sem azeite e no final ela se apaga. E esta, amados irmãos, não é a porção dos que entregaram as suas vidas a Cristo e receberam o Espírito Santo, amados irmãos. Porque a palavra de Deus nos diz nos Salmos 92, 12, 14, que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Amém, amados irmãos? Esta é que tem de ser a nossa porção, a porção do justo que floresce, amados irmãos. Como poderemos ser amados, florescentes como a palmeira e dar bom fruto, se nós não nos renovamos?
Mas aqui a palavra nos diz que muitos na velhice darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Como dizíamos, aqui a palavra nos diz que muitos na velhice darão frutos e serão viçosos e vigorosos. Então percebemos, amados, que esses são aqueles que se renovam a cada dia. São aqueles que têm a preocupação de renovar o seu espírito. Existem sim velhos em nossas comunidades, amados, que estão muito mais jovens que muitos jovens bem apresentados. Porque esses velhos, amados, escolheram o que é certo. Escolheram seguir Cristo e estar ligado a Ele. Mas existem também aqueles jovens que enveredaram caminhos mundanos entregando-se às paixões do mundo e vão vendo-se em álcool e outros males. E hoje estão velhos, velhos espirituais, e estão como os ramos secos das árvores que já não dão frutos e o lavrador até as pode cortar. Muitos estagnaram-se na sua vida cristã, tornando-se cristãos fracos na fé, desviaram-se do Senhor e pecaram muitas vezes contra Ele. E isso, amados irmãos, deve-se principalmente pela vida de oração e comunhão com Deus que foi estagnada e o tempo de permanência diante do Senhor que foi se encurtando até não haver mais comunhão e oração. Por quê, amados irmãos? Porque nos distraímos com as luzes e brilhos deste mundo, que é tudo engano, que é tudo mentira, é tudo ilusão. Amados irmãos, nós somos viçosos, nós somos diferentes, porque nós fomos renovados. Nós temos Cristo, vivemos Cristo, amados irmãos. Então nós não podemos ser aqueles crentes, aqueles jovens que já envelheceram espiritualmente por causa das paixões do mundo, por causa das distrações, pela negligência do tempo de permanência diante de Deus, amados irmãos. Esperamos, amados, que pela misericórdia de Deus, essa não seja a porção de cada um de nós aqui, mas que nós somos diferentes, transformados e que damos frutos. Somos viçosos e vigorosos. Amém, irmãos? Amados irmãos, cada dia, cada um de nós é que determina o tipo de crente que quer ser. As nossas decisões e determinações é que determinam que tipo de crente queremos ser. Isso é uma coisa diária. Se queremos continuar a passar horas diante das coisas do mundo, das coisas que não nos edificam, ou queremos passar mais tempo na presença de Deus. Amados irmãos, nós precisamos de rever o tempo que passamos com Deus, o tempo que passamos a ver a Sua palavra e o nosso tempo de oração. Amém? Amados, nós podemos ser renovados no Espírito. Nós tivemos o ensino, mas ele não parou por aí. Nós aprendemos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito que terminamos ontem. Terminamos por aqui, agora que sabemos das obras da carne, o que elas fazem, e o fruto do Espírito, onde nos leva e o que fazem em nossa vida, paramos por aqui? Não de todo, amados irmãos. Como mencionamos, a renovação é um processo diário, amados irmãos, e ela inclui decisão de mudança, determinação, entrega e renúncia. É um processo que inclui pagar o preço, amados irmãos, o preço de seguir Cristo. A vida de um crente que realmente segue a Cristo, amados, não é uma vida fácil. E então entendemos que ela é uma vida para aqueles que perseverarem até ao fim. Aqueles que receberão a coroa no final.
Porque a palavra mesmo nos diz em Apocalipse que o crente morno, esse será vomitado. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, voltando para os nossos versículos de aberturas, que está em Romanos 12, 1 a 2, logo de início, Paulo nos roga a tomarmos uma decisão de nos achegarmos aos pés do Abá em oração, prestando a Ele um culto com bondade, sobriedade, fazendo isso todos os dias. Quando Ele nos diz que rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis, amados, que apresentemos o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Amados irmãos, amém? Amados, é importante que o crente tenha uma vida de oração com disciplina, sem a negligenciar. A oração nos conecta com Deus, acalma o nosso coração e faz com que dele apenas brote águas vivas, porque enganoso é o coração, mas se estiver em conexão com Deus, ele é transformado. Através da oração, o Senhor nos transforma, nos faz lembrar quão bondoso Ele é, quão bondoso e amigo é Cristo. Nos torna susceptíveis de ouvir a sua voz, amados irmãos, e restaura a nossa fé. Através da oração, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos de acordo com o seu poder que atua em nós, como vemos em Efésios 3:20. Amados, existe algum lugar melhor para estar do que os pés do Senhor? A oração é essencial para que sejamos verdadeiramente renovados espiritualmente. Paulo ainda nos diz que não nos devemos conformar com os padrões deste mundo. Amém? Ele nos exorta a renunciar a tudo o que é mundano, tudo o que nos afasta de Deus. Não aceitar mentiras e manipulações, amados irmãos. E ainda nos diz que devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Amados, só há renovação se nos esvaziarmos de toda a essência do mundo e nos enchermos da palavra de Deus. A renovação só acontece quando a palavra de Deus vem e nos enche e enche a nossa mente. Ela começa a eliminar toda a mentira e manipulação anterior e começa a nos moldar com a verdade de Deus. E toda vez que o mundo tentar minar a nossa mente, a palavra de Deus em nós trará a verdade ao de cima. Esta, amados irmãos, é a renovação do nosso entendimento, amados irmãos. E aqui eu gostaria de levar os irmãos a refletir em Efésios 5, 25 e 26, quando Paulo diz que Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. Para quê, amados? Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Amados, Deus deu-nos a sua palavra, porque ela transmite a cada crente a santificação, a purificação, a fé. E nós precisamos da palavra de Deus para a nossa renovação. Amém, irmãos? Só somos renovados através da oração, amados irmãos, que transforma o nosso coração, que enche ele de todo o afeto, enche de toda a bondade de Deus. E podemos também ser renovados pela renovação do nosso entendimento através da palavra de Deus. Amém? Amados, quando há renovação constante na vida do crente, também há frutos que glorificam a Deus, e quando não há renovação, amados, aí há sequidão. João 15, 4, 6 diz, Jesus diz, está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim,
será lançado fora como a vara e secará. E o escolhem e lançam no fogo e ardem. Amém, irmãos? Amados, nós somos renovados pela palavra e pela oração. E estas duas coisas fazem com que nós estejamos em Cristo, como ele diz, estai em mim. A nossa renovação espiritual é verdadeiramente estar em Cristo. Só estando em Cristo é que produzimos os frutos, que são as nossas obras para Deus. Amém, irmãos? Amados irmãos e irmãs, se nós queremos ser cristãos que estão firmados na palavra de Deus, ser como a casa construída sob a rocha que não se abala, sopram ventos, vêm tempestades, mas ela está firme. Se queremos ser viçosos e vigorosos, até mesmo na velhice, produzir mais frutos, que são as obras para Deus, então devemos nos renovar a cada dia e estarmos ligados sempre à videira que é Cristo. Porque sem Ele, amados, não receberemos os nutrientes que precisamos e poderemos secar, estagnar, ser fracos e sermos levados no vento de cada sorte de doutrina que possa aparecer no mundo. E a nossa fé pode ser abalada, porque cada dia somos desgastados. Então, amados, exortamos a cada um de nós a nos renovarmos a cada dia com a palavra e a oração, para que estejamos ligados à videira que é Cristo, para que sejamos renovados o nosso espírito, de tal forma que a nossa caminhada cristã, nós não nos cansaremos, nós não nos fatigaremos, mas estaremos sempre vigorosos e viçosos, para a glória e honra do nome do Senhor. Amém, irmãos? Que o Senhor se digne a abençoar essas palavras em nossos corações. Louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, Abá. Graças te damos porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia e a tua bondade estende-se de geração em geração. Que essas palavras, ó Pai Santo, caiam em terreno fértil e sejamos abençoados, ó Pai, através dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.